Bem-vindos a mais um Hora da Matemática. Hoje vamos falar um pouquinho das medidas de massa, como dissemos na última aula. Você com certeza já escutou várias expressões, entre elas 1 quilo, meio quilo, 250 gramas, 100 gramas, 50 gramas, 450, 800, 1,5 kg, enfim. É uma quantidade infinita de expressões que nós já damos no nosso dia a dia relacionadas àquilo que normalmente nós dizemos peso, não é isso? Você também já deve ter visto esse tipo de aparelho, aquilo que nós chamamos de balança. Esta balança, ela é um dos instrumentos que pode ser utilizado para medir a quantidade dos materiais que nós temos em mãos. Essa quantidade de materiais é o que nós realmente dizemos que significa a massa. Então, vamos imaginar que eu esteja pesando aqui um pouco de arroz. O tanto que eu tiver aqui de arroz será a massa de arroz que eu vou estar medindo. No dia a dia, nós erroneamente dizemos peso, mas cientificamente o correto seria falar a massa. Não tem muito problema no dia a dia nós utilizarmos a maneira como todos falam, mas é importante sabermos qual seria o correto. Vamos ver um exemplo. Aqui então eu tenho dentro do pote uma quantidade de lentilhas. E qual foi a marcação que nós tivemos aqui? 600, não é? Então, as balanças, elas são muito diferentes. Cada balança tem uma capacidade e um tipo de marcação diferente. Esta é uma balança doméstica comum, não é uma balança de precisão, né? E ela marca aqui quantidades um pouquinho maiores, que vai 40 gramas até 5 quilos. Cada um desses risquinhos bem pequenininhos que nós vemos tem a quantidade de 40 gramas entre um e outro. Aqui está dizendo, olha, a capacidade da balança é de 5 quilogramas e a sua graduação é de 40 gramas, ou seja, esses risquinhos eles vão de 40 em 40. Então, nós temos aqui, olha, esses riscos maiores mostrando os quilogramas, então que sai daqui, né? Chega aqui 1 quilograma, 2 quilogramas, 3 quilogramas, 4 quilogramas, e quando dá a volta completa, chegar aqui novamente, serão 5 quilogramas. E entre os quilos que nós temos marcados aqui, então entre 0 e 1 quilo, nós vamos ver essas marcações, 200, 400, 600 e 800. E esses menorzinhos, esses risquinhos menores, eles vão estar, então, marcando a distância de 40 gramas. De modo que eu tenho aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 e os quinto, né? Que já vai marcar aqui, ó. Então, se eu tenho 5 risquinhos vezes 40 gramas cada um, eu vou chegar na medida de 200 gramas. E assim por diante. Então, depois de 1 quilo a 2 quilos, eu vou ter a mesma coisa. As marcaçõezinhas de 40 gramas e as marcações maiores que vão, no caso aqui, 200, 400, 600 e 800 gramas. As balanças são diferentes entre si. Existem balanças que medem quantidades menores, até balanças que medem quantidades muito maiores. Toda vez nós precisamos compreender o funcionamento da balança para poder lidar com ela. Aqui neste caso, nós estamos vendo a medida do que tem aqui dentro, que são lentilhas. E nós estamos vendo a marcação, então, de 600 gramas. Isso mesmo. O certo seria falar no masculino.
600 gramas. Mas claro, também a mesma coisa. Nós no dia a dia utilizamos a maneira que todos utilizam, que é falar no feminino, 600 gramas. Mas o correto é falar no masculino. Bem, agora vamos entender o que significa essa questão de quilogramas, né? Então nós temos aqui a abreviação de quilograma, que é dado pelas letrinhas K e G, ambas minúsculas. E no caso, quando nós temos menos do que o quilograma, só o grama é só a letrinha G, minúscula, aqui como está aqui, olha, em 40 gramas, tá certo? Então é só o G, que significa abreviação de gramas. Vamos entender melhor? Então o que nós temos aqui, olha. Então, na verdade, 1 quilograma é a medida equivalente a 1000 gramas. Por isso que quando a gente fala assim, meio quilo, quanto que significa meio quilo? Meio quilo significa 500 gramas. Por quê? Porque é exatamente a metade de 1000. Então, se eu tenho meio quilo, eu tenho a metade do quilo. Se 1 quilograma é igual a 1000 gramas, a metade do quilograma será igual a 500 gramas. Isto porque o quilograma, como é uma medida de 1000 gramas, ela vai de 1 em 1 até completar os 1000 gramas. E por isso que nós temos medidas menores. Nós podemos ir de 1 grama até 1000 gramas para completar o quilograma. E aí nós vamos ver todas aquelas outras medidas menores, como 100 gramas, 150, 200, 230, 480, enfim, qualquer outra numeração que esteja dentro desses 1000, que seriam chamados então de gramas. Isso na verdade acontece porque a palavrinha, este pedaço das palavras, que é o pedacinho quilo, essa palavrinha, ela significa a quantidade de 1000. Não importa muito sobre o que você está falando. Se você tiver a palavra quilo, você já vai entender que você terá 1000. Vamos ver melhor. Se eu tenho então a palavra quilômetro, eu tenho aqui no comecinho a palavrinha quilo e depois a palavrinha metro. Então eu já vou entender que aqui em quilo está dizendo que 1000. 1000 o quê? 1000 metros. Tá certo? A mesma coisa aqui no quilograma. Eu tenho então a palavrinha quilo, que significa 1000. Neste caso, como a palavra é quilograma, significa então o quê? 1000 gramas. Toda vez que nós vemos essa palavrinha quilo, nós vamos entender que significa 1000. Por hoje é só. Nas próximas aulas nos veremos com outros assuntos.